estar à frente, né? Ou seja, os principais executivos do negócio estarem à frente dessa relação comercial é vital para você adquirir a confiança de quem está do outro lado, para que você consiga crescer com sustentabilidade. Porque de nada adianta você ter... Hoje a gente está vivendo a era, né, do marketing digital, e hoje aplica-se muito os famosos gatilhos mentais, né? Os famosos gatilhos mentais. Então, você está aplicando, é importante demais isso, você ter esse trabalho, né, que perpassa por dados, né? Mais uma vez, aí, dados importantes para você ter uma inteligência analítica, né, para que o marketing gere resultado para as vendas, né, para que você gere vendas a partir dessa inteligência de mercado. Mas, assim, de nada adianta você aplicar gatilhos mentais se do lado de cá você não tem uma estrutura sólida, né, uma retaguarda para poder dar segurança para o cliente de que aquela entrega vai ser feita. Então, assim, a gente atua no setor de serviço, isso é fundamental. Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marcas de Valor. Hoje eu tô com um cara aqui que é meu irmão, parceiraço, irmão, Félix Muniz. Meu irmão, obrigado pela participação, pela disponibilidade. A gente já se conhece de longas datas, né, irmão? Muito tempo. Muito tempo, então, assim, prazer bater esse papo com você. Eu já conheço sua história, mas eu acho que é uma conversa que agora eu vou mostrar a sua história para nossa audiência, né? Muito obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer aí contar um pouquinho aí da nossa trajetória e trazer algum conteúdo aí relevante. Com certeza. Antes de mais nada, eu quero que você fale quem é Félix Muniz. Conta um pouco aí da sua história, quem é você, o que é que você empreende hoje para que a galera possa conhecer. Bom, eu há 12 anos comecei aí com a Falcon, né, que é a minha empresa principal, a empresa que eu dedico aí boa parte do meu tempo, né, enquanto empreendedor. A Falcon é uma fábrica de software, né, com foco em projetos de dados. E eu tenho uma participação também numa outra startup, um health tech, né, que é o DOC, né, que é uma... A gente vai falar um pouco também. A gente vai falar um pouquinho aí da área de saúde, que é uma área que você conhece bem. E, além disso, eu participo, né, de alguns grupos de mentoria de startup, né, participo de alguns grupos de formação de empreendedores, aí sempre trazendo um pouco de conteúdo e conhecimento aí na área de inovação e tecnologia aí. Massa. Para fortalecer aí os negócios, né? Massa, irmão. A gente estava conversando aqui, pô, eu desde quando eu te conheci, sempre te conheci no mercado de tecnologia, né? Mas você falou, cara, mas eu não vim de tecnologia, vim de um outro mercado de consultoria. Exato. Conta essa história um pouquinho aí. Você veio da Ernst Young. Isso. Tive uma passagem, né, por uma Big Four, né, que é a UI. Antes disso, eu fiz minha graduação, na verdade, né? As pessoas até brincam, né? Você estudou TI aonde, né? Eu já estou no mercado de TI há quase 15 anos, né? Mas a Falcon tem 12, antes disso eu trabalhei com TI dentro da UI, né, em projetos de consultoria, mas sempre eu sendo o entreposto de negócio, né? Eu sempre, como gerente de projetos, como analista de requisitos, né, participei de algumas implementações. E minha graduação, ela foi em Relações Internacionais, né? Eu fiz Relações Internacionais lá atrás, né? Eu tive a oportunidade, né? Uma das grandes dádivas aí que minha mãe pôde me proporcionar foi ter me dado a oportunidade de morar fora do Brasil. E eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, aquele famoso high school, né? Aquela modalidade que você faz um ano letivo fora do Brasil. Legal, experiência bacana. Uma experiência bacana, uma experiência muito legal, assim. No 11 de setembro de 2001, fatídico 11 de setembro, eu estava lá. Caramba. Nos Estados Unidos. Teve essa situação. Eu estava com 17 anos. Né? Então, foi uma oportunidade bacana, assim. Como é que foi essa experiência lá, bicho? Cara, foi louco, viu? Foi muito louco mesmo. Você tinha chegado no início do ano lá? Eu tinha chegado, o 11 de setembro, né? Eu tinha chegado, tinha 2 ou 3 semanas mais ou menos que eu tinha chegado, em meados de agosto. Então eu estava naquela fase de adaptação. Então, assim, eu tive que fazer, eu peguei voo doméstico, né? Eu estava no Texas, eu estava na região, na Metroplex, né? Que é a região metropolitana de Dallas, fazendo uma preparação para ir para minha família, para iniciar o processo com a família no sudeste do Texas, né? Eu ficaria lá os meses do meu intercâmbio numa cidade bem pequena chamada Louisville, que é mais ou menos 100 quilômetros de Houston. É a maior cidade, a cidade mais próxima, né? A grande metrópole próxima é Houston. Então, eu peguei um voo doméstico e passei por tudo aquilo que a gente viu na TV, né, que vocês viram, eu estava lá vivenciando. Então, tive essa oportunidade e aí tive uma experiência bacana, super positiva, né, de convívio
com a família americana, com a escola, né? E aquilo era um projeto que eu tinha, minha mãe abraçou isso comigo, né, lá atrás. Então, tive a oportunidade, com 17 anos, eu já fazia curso de inglês, então tive a oportunidade de aperfeiçoar a língua inglesa e pratiquei durante muito tempo. E aí, ao retornar, naquela dúvida, né, do vestibular, o que fazer, eu acabei optando por relações internacionais, né, por conta, grande parte, né, pela influência que eu vivi ali naquele intercâmbio. E aí fiz minha faculdade, né, estudei aqui em Salvador, e aí finalizei a formação, tive a oportunidade de atuar na área de comércio exterior ainda durante a faculdade, e ao me formar, eu acabei sendo puxado pela área de gestão. E aí fui, né, trabalhei com gestão, trabalhei também um pouco na área de gestão de projetos, né, projetos internacionais, aí trabalhei na OEA, na Organização dos Estados Americanos, né, que para quem não conhece é uma espécie de ONU das Américas, né? Trabalhei num programa de fomento ao empreendedorismo, então a veia empreendedora ali já começando ali, né? Aí eu estou falando de 2004, 2005, né? Então com essa experiência toda. E aí aos poucos fui, né, adquirindo skills, né, e ferramentas que extrapolavam um pouco a área internacional. Então a área de relações internacionais, para quem não conhece, né, assim, você estuda muito de política externa, ciência política, direito internacional, economia internacional, gestão internacional também, né? Comércio exterior, algumas faculdades até mesclam alguns conhecimentos, né? E eu acabei atingindo aí um patamar aí bem interessante, né? Me formei com 21 anos e aí já estava novo e aí entrei no mercado de trabalho e aí tive a oportunidade aí pela OEA, eu tive uma passagem interessante por alguns projetos internacionais. Um deles eu fui para Taiwan, então tive a oportunidade de conhecer Taiwan em 2007. Tive essa oportunidade, fiquei quase 2 meses, viu? Legal. Foi um período bacana e participei de uma captação, né, de um projeto de captação, né, então foi algo assim bem interessante naquela altura. E aí quando eu voltei, né, tive um convite para trabalhar, né, com o professor Leonel Leal, que hoje é o representante. Formei na Unijorge. Leonel de lá. Né? Leonel, né, nosso amigo Leonel aí, parceiro, hoje está no PNUD, né, na organização das Nações Unidas, né? Que é quem cuida aí de uma série de programas aí de alta relevância, né? Leonel teve uma passagem aí também na vida pública, me convidou para trabalhar com ele, e aí trabalhei com ele na época, né? Aqui na Prefeitura de Salvador, aí, na gestão do prefeito João Henrique. Foi uma experiência muito bacana, trabalhei com atração de investimentos. Então, ali, na prefeitura. Nossa. E aí tive uma passagem por outros organismos, né? Outras empresas também privadas, outras iniciativas não governamentais. Entrou da NHS? E aí daí eu, né, fui convidado para participar de um processo seletivo para trabalhar. Foi convite, né, convite de um amigo que estava lá em São Paulo. Eu tinha esse desejo também de ter uma experiência, né, em São Paulo, conhecer um pouco, né, dessa força, né, respirar um pouco, força motriz, né, que o mercado paulistano traz aí para o Brasil. Então eu tinha esse desejo também, fui. E aí, trabalhei na UI lá, né? Minha base era São Paulo, mas eu acabava atuando em alguns projetos aí fora de lá também. Um deles eu acabei atuando num projeto, fiquei cedido aí ao escritório de Londres para um projeto em Angola, junto com outros brasileiros, né? Que estavam lá na época também. Para poder fazer consultoria em empresas de Angola. Na verdade, tinha uma veia empresarial também, mas era muito mais voltado para a iniciativa pública, né? Mas também para algumas iniciativas privadas também. Perfeito. E aí foi uma experiência muito bacana. E no meu retorno, né, acabei participando de muitos projetos, não só esse lá em Angola, mas em outros projetos também pela consultoria. Acabei atuando em muitos projetos de tecnologia. Então, assim, nos últimos anos, eu me vi como gerente de projetos, consultor de gestão de mudança, consultor de melhoria de processos, de melhoria de performance. E a maioria, quando você fala de melhoria de performance, melhoria de processo, vai ter alguma coisa de sistemas de tecnologia por trás, né, envolvida. Então, quando eu, né, pisquei, eu me vi com tanta sopa de letrinha no meu prato que eu falei, olha, a tecnologia está aqui. Tem uma oportunidade. Tem oportunidade aí. E aí casou também com mudança, né, de rumos das organizações, né? Os investimentos que passaram a ser destinados aí para a tecnologia, eles, né, foram cada vez mais crescentes. Então, esse olhar empreendedor, né, o
a visão empreendedora ali acabou, né, me direcionando, me canalizando para a área de tecnologia. Isso aí, se a gente for contextualizar, meu velho, o ano, foi que ano aí, mais ou menos? Aí estamos falando de 2011 para 2012, que foi o ano que eu virei abrir a Falcon. Pronto. Então, nessa transição, quando você abriu a Falcon em 2012, você saiu da Ernest ou você ainda continuou? Eu saí em 2011, né? E aí, durante um período, eu comecei a estudar, né, o mercado, comecei a me preparar, né? A Falcon é uma fábrica de software voltada para dados. Na época, não existia essa nomenclatura Big Data Analytics, né? Inteligência artificial. Isso tudo era ficção científica ainda. Então, o que se falava naquele momento, exatamente, o que se falava naquela altura eram projetos de construção de data warehouses, né? Business Intelligence, né? BI, era o que existia, né? Então, hoje, em resumo, a Falcon é uma fábrica de software voltada para BI, para projetos de BI. E era muito escasso, era algo muito incipiente ainda, né, aqui na Bahia. Os grandes projetos eram os projetos do setor público, né, projetos das secretarias da Fazenda, né, projetos do governo do Estado. Restrito, né? Ainda muito restrito, um mercado a grandes players, né, que acabavam vindo para cá, ocupando esse espaço. E a oportunidade que a gente encontrou foi justamente no middle market em empresas do setor privado, que foi onde a gente acabou se posicionando, na área de saúde e no segmento varejista aí que você acompanhou aí, né, em algumas iniciativas. Você trabalha bem, né? Mas assim, se você puder dizer assim, um dos maiores desafios que vocês tiveram, né? Que você também tem um sócio, né? Sim. Que vocês tiveram no início do negócio aí, qual seria assim um dos maiores desafios que vocês tiveram no início? A grande dificuldade é que assim, quando a gente fala em projetos de dados, essas informações elas precisam estar hospedadas, né? Elas precisam estar disponíveis em banco de dados. Então, para você poder ter um trabalho de analytics, né, ou seja, de análise de dados, o dado precisa existir de forma estruturada, né, em um banco. O processo ele precisa estar fluido para você poder iniciar uma etapa analítica daquelas informações. E a maior dificuldade que a gente tinha era isso. Quando a gente fazia um filtro de empresas que tinham, né, os famosos ERPs, né, os sistemas de gestão estáveis ou com as informações confiáveis para que a gente pudesse iniciar um projeto, eram poucas. Então, a gente teve uma dificuldade muito grande de encontrar, né, segmentos onde essas informações elas estivessem disponíveis de forma massiva para que a gente pudesse ter uma carteira de clientes, né, onde a gente pudesse tracionar, né, e encontrar recorrência de receita para a gente poder montar time e seguir a nossa jornada. Então, a maior dificuldade foi essa. Então, se aculturar o mercado. Aculturar o mercado, exatamente. Então, o início, boa parte da nossa receita vinha de treinamentos. Então, a boa parte que a gente teve foi... um grande desafio que a gente teve no início foi formar. Formar mesmo. Então, o nosso time, né, a Falcon hoje conta com 4 sócios, né? Na época, os nossos sócios mais técnicos, né, os sócios responsáveis pela parte técnica, eles foram, antes de consultores e arquitetos de dados, eles foram instrutores. Massa. Então, esse foi o grande desafio, né? Aculturar o mercado. Massa. E assim, irmão, se a gente for falar um pouco, né, e saindo um pouco da Falcon e a gente tá conduzindo um pouco, de lá para cá, 2012 vocês começam um negócio, hoje a gente está em 2024, estamos falando de 12 anos aí já de operação de negócio, né? E você sempre sendo um cara mais da porta para fora, do comercial, com essa relação com o cliente, abrindo o mercado, sempre foi seu perfil esse aí, né? Sempre foi meu perfil, assim, hoje, né, assim, hoje eu tô com 40 anos, né, recém-completados, e eu comecei a Falcon com 28 anos. Eu era um ex-consultor que começou um negócio lá em 2012, né? E que gostava de vendas, gostava de relacionamento. E até nas minhas passagens, né, por onde eu atuei, eu sempre tive um pouco de veia comercial, embora nunca tivesse um cargo comercial de fato, né? Mas já tinha esse espírito. Eu já tinha esse espírito, eu sempre gostei de venda, né? Então, assim, eu aprendi a vender lá com 12 anos de idade, lá em Itabuna, na loja de calçados do meu padrinho. Porque você é de lá, né? Eu sou de lá, sou do interior, vim para cá, né? Com 17 para 18, né? Pós-intercâmbio, início da faculdade, para estudar em Salvador, aquela coisa toda. Mas, assim, hoje eu tenho, assim, muito claro, assim, você perguntar, Félix, qual é a sua grande profissão hoje? Palavras-chave, né? Ou seja, palavras-chave assim do seu currículo: tecnologia, inovação e vendas. Eu sou um cara de vendas. Hoje eu gosto de venda, eu gosto de relacionar, né? Eu gosto de criar relacionamento, criar relações duradouras. Então, assim, hoje 90% da nossa receita hoje na Falcon advém de clientes que estão com a gente há pelo menos 7 anos. Então, é o maior legado que a gente tem hoje, assim, o que mais me orgulha hoje na Falcon é ter clientes que são parceiros há muitos anos. Então, assim, a gente cria todo um relacionamento normalmente com a área de tecnologia das empresas, né? Então, assim, para funcionar bem
um projeto de dados, a empresa precisa ter uma área de tecnologia, né? Então, a gente cria uma relação sólida com os CIOs, né? Com os gestores, né? Nem todo gestor de TI tem essa alcunha, esse status, né? De CIO ou de diretor, né? Isso está crescendo. Às vezes é um gerente. Às vezes é um gerente, às vezes é um coordenador, ou dentro da área administrativa tem ali um encarregado ou uma coordenação. Mas, enfim, o gestor responsável pelo sistema, pelo RP, pelos bancos de dados, a gente cria um relacionamento, né, com essa figura e a gente vai desenvolvendo. Então, às vezes, esse cara ele fica 2, 3 anos, 4 anos. Tem clientes que a gente já está no terceiro CIO e a gente continua lá trabalhando com eles. Então, esse relacionamento, essa relação de confiança que a gente cria... do relacionamento. A construção do relacionamento de confiança é algo que a gente faz, assim, né, modéstia à parte, muito bem. E isso eu não negocio. Isso, para mim, é algo assim que é premissa. A gente criar uma relação sólida, né, e criar relações de médio e longo prazo. Não, né? Perfeito, irmão. E uma coisa que eu sempre falo, rapaz, assim, e é interessante, né? Porque, assim, todo empresário, todo empreendedor, ele tem que ser um bom vendedor. Eu acho que, assim, você é o cara que está na linha de frente do negócio, eu também estou na linha de frente comercial, e, assim, apesar de ter gente que atua também com a gente no comercial que você tem, mas assim, é uma coisa que eu não abro mão também de estar ali na frente vendendo, trabalhando, que eu acho que nos dias atuais que a gente tem hoje, você tem que ser um multiplicador da sua marca, né? Perfeito. Você tem que ser o principal influenciador da sua marca, tem que ser você, tem que ser eu. Né? Sem dúvida. E cada empresário tem que ter esse pensamento, né? Essa visão. Que eu acho que essa coisa do diálogo, né? da conexão, do relacionamento, da relação com o cliente, eu acho que isso é de extrema importância. Isso, se você puder trazer para a gente, assim, a importância que, na sua visão, né? Essa preocupação comercial, né, que um negócio tem. Qual é o nível que você consegue trazer? Assim, eu acho que o empresário ele tem que ter essa preocupação, tem que ter essa visão de que o cara precisa vender, velho. No final do dia ele precisa vender, né? Todo dia tem que sair uma venda, ou pelo menos a cada 2 dias tem que sair uma venda. Qual a importância, na sua visão, para o empresário, né, ter essa visão da importância comercial para o negócio? É fundamental, é vital. Assim, nosso negócio... a gente lida com dezenas de contratos, né? Então, a maior parte das vendas que a gente faz são upsells, né? Que a gente faz dentro de uma mesma conta, né? Dentro do próprio cliente. Novos produtos, ou aumentar o capacity do contrato, porque a área de dados daquele cliente, daquela empresa, ganhou uma relevância maior. Então, a gente está sempre ali fazendo esse acompanhamento. E por mais que a gente tenha um time comercial por trás, estar à frente, né? Ou seja, os principais executivos do negócio estarem à frente dessa relação comercial é vital para você adquirir a confiança de quem está do outro lado, para que você consiga crescer com sustentabilidade. Porque de nada adianta você ter... Hoje a gente está vivendo a era, né, do marketing digital e hoje aplica-se muito os famosos gatilhos mentais, né, os famosos gatilhos mentais. Então, você está aplicando, é importante demais isso, você ter esse trabalho, né, que perpassa por dados, né, mais uma vez aí dados importantes para você ter uma inteligência analítica, né, para que o marketing gere resultado para as vendas, né? Para que você gere vendas a partir dessa inteligência de mercado. Mas, assim, de nada adianta você aplicar gatilhos mentais se do lado de cá você não tem uma estrutura sólida, né? Uma retaguarda para poder dar segurança para o cliente de que aquela entrega vai ser feita. Então, assim, a gente atua no setor de serviço, isso é fundamental. Fundamental. Para quem trabalha com produtos, até talvez você consiga ter outros canais de vendas, onde você consiga criar, né, uma cadeia, né, um ecossistema que permita essa multiplicação a partir de valores, mas assim, alguém vai ter que ter uma figura do lado de cá que transmita essa confiança para que os canais e os ecossistemas e os players do ecossistema, né, onde a empresa está envolvida, consiga realmente gerar, né, e consiga multiplicar e consiga gerar esse retorno. Então, ter uma figura de confiança, não à toa, né, assim, a gente tem aí algumas figuras aí icônicas, né? Por exemplo, aí o Adib, né? Que é uma figura que está crescendo bastante. Estava vendo os números outro dia, o quanto que a CIMED cresceu desde que ele passou a ser o front face do negócio, né? Exato. Isso perpassa por uma estratégia muito bem costurada, assim, que eu admiro, assim, consumo o conteúdo que é gerado nas redes sociais da CIMED dele. Tipo da coisa para falar, é o empreendedor virar o próprio influenciador. Exatamente. Do negócio. E olha que a gente não está falando de um canal, uma empresa de serviço, né? Um produto, né? E ele conseguiu criar esse valor intangível que está tendo um retorno assim que muita gente está
está se espelhando, né, nessa estratégia que eles adotaram. Então, eu acho que a gente tem muito, eu digo nós do setor de serviço, a gente tem muito a agregar e a trazer também, né, a trazer de conhecimento, né, de conteúdo. É o que você falou tudo aí, trazer de conhecimento, trazer de conteúdo. Eu acho que hoje, por exemplo, você, pela experiência que você já tem nesse mercado ao longo desses 12 anos aí da Falcon, você já vivenciou e já aprendeu muita coisa que essa geração nova que está chegando também na área de tecnologia, você pode contribuir demais. É isso que eu sempre digo com todos os convidados que vêm aqui, né? Cada um da sua área. Sim. É o seguinte, cara, se você tem noção de quanto você poderia contribuir com conteúdo e com conhecimento para outras pessoas, aí a galera para, às vezes, e para, pô, cara, eu nunca tinha pensado nisso, não. Eu falei, pois é, pô. Você me fez essa provocação algumas vezes. Não é? Então, eu sou um cara que eu gosto de provocar, porque eu acho que a gente tem que ser multiplicador, cara. Passa para frente, pô, tem o conhecimento, imagine, quantas pessoas estão, né, tem aqui possibilidade de conhecer. Então, acho que é isso, a visão é essa, a gente se entender que a gente tem um papel fundamental de ser um multiplicador, não só para vender os nossos produtos, os nossos serviços, mas também para contribuir e ensinar também para outras pessoas. Acho que isso é importante. Perfeito. Se a gente for falar um pouco também dos desafios, meu velho, assim, hoje a gente vê o mercado de tecnologia onde a cada dia surge uma coisa nova. Tá? Perfeito. Tecnologia hoje, meu irmão, você dorme hoje, amanhã é uma notícia nova, é uma tecnologia nova, é inteligência artificial aqui, é não sei o que ali. Irmão, como é que você enxerga isso, essa aceleração do mercado de tecnologia, bicho? Não, assim, as empresas, há 12 anos atrás, né, quando a gente começou esse negócio, muitas empresas já vinham criando os seus departamentos de tecnologia, né? Então, a área de TI das organizações, ela já foi a área de processamento de dados, né? Já foi o CPD, né? Antigamente era o CPD. Era o CPD, depois virou tecnologia da informação e comunicação, algumas empresas chamam também de TIC, né? E hoje você já tem um protagonismo maior de gestores executivos com background de tecnologia assumindo outras funções. Então, hoje você tem a figura do CIO, né, que é a figura do Chief Information Officer, o cara que cuida da informação. Né? Então, normalmente ele vai cuidar aí de segurança, ele vai cuidar do RP, né, vai cuidar dos SAPs da vida, né, dos TOTS, do sistema de gestão, de outras áreas. E você tem hoje a figura do CDO, né, que é o Chief Data Officer, né, ou Chief Digital Officer. Né? Tem algumas empresas que operam no digital, que tem e-commerce, né, que tem um faturamento relevante no e-commerce. Você tem o CDO, ele serve para o Chief Digital Officer. Né? Tem algumas empresas que o CDO é o Chief Data Officer. Então, assim, nos dois casos, você tem aí a figura de um outro gestor com background de TI para olhar o quanto que o dado ou uma estratégia digital podem servir aquele negócio, né? Pode servir aquela empresa. Então, essa é mais um player aí que observa as tendências de tecnologia. Então, está ganhando um protagonismo muito maior. E outros C-levels para a área de tecnologia estão surgindo. Né? Você tem aí o de security, né? O CSO, né? De security, né? Para segurança, enfim. E essa sopa ela é infindável. Por que eu estou trazendo? Porra, né? Exato. Por que eu estou trazendo esse exemplo aí? Porque antigamente, quando você falava de C-level, você tinha a área financeira, né? O CFO para a área financeira, o CEO para a operação, né? O RH, enfim. Você pegava ali um C-level de uma empresa e você tinha ali 10 executivos e era um cara só para TI, para aquela empresa que via a TI como uma estratégia. Hoje você já tem 2, 3 e esse número está crescendo. Por que isso está acontecendo? Porque tecnologia deixou de ser meio e passou a ser fim para muitos dos negócios. Né? Então, a gente tem um exemplo aqui no Brasil, um exemplo aí muito conhecido, que é a própria Magalu. Né? A Magalu, ela teve o boom que teve lá atrás, né? sem fazer uma análise, né, do gráfico de preço dela na B3, na bolsa, né, na bolsa, mas assim, falando do boom que ela teve, né, em um determinado momento, né, foi por conta da estratégia digital que ela se utilizou, né? Foi uma das pioneiras. Foi uma das pioneiras, né? Das grandes varejistas, a própria Via e outras mais vieram, né, a reboque dela e imprimiram aí essas estratégias. Então, hoje você tem essa estratégia do digital, né, as oportunidades que o e-commerce e que os negócios digitais trazem para os mercados hoje, para os outros segmentos, é surreal.
né? Você acha que toda empresa ela tem possibilidade de ter um pé no digital? Total. Alguma coisa ela tem que, nem que seja nem que seja como um canal de pesquisa de informações, né? De trazer, de estar observando as tendências. Hoje, minimamente, você tem uma rede social, você tem hoje um site, né? E o pixel do seu site, né? Aquela informação que você tem ali dos visitantes, né? Do seu site já é por si só informação de altíssima relevância. Então, hoje você tem um WhatsApp corporativo hoje como um canal de comunicação. Você pode ter um bot, né, atrelado àquele WhatsApp corporativo para automatizar um processo de atendimento, alguma coisa. Então, hoje eu desafio hoje o empreendedor, seja ele autônomo, seja ele um grande empresário, que uma estratégia de digitalização não venha fazer a diferença no negócio dele. Não tem para ele correr. Você falou uma coisa interessante, porque, por exemplo, quando a gente fala de omnicanalidade, né, comunicação omnichannel, por exemplo, basicamente, seja uma empresa grande ou seja uma empresa pequena, ela está em algum canal, seja o Instagram, né, Sim. seja um site, seja um WhatsApp, ela tá. Então, acho que, até como você falou, até mesmo um profissional liberal, hoje tem um WhatsApp corporativo ou tem um Instagram. Então, acho que a ferramenta e a tecnologia ajudam nisso, né? Sem dúvida. Então, a gente vê, por exemplo, eu estava estudando muito há uns dias atrás sobre ferramentas de chatbot Sim. para automação de redes sociais, por exemplo. Pô, cara, hoje em dia tem... Uma infinidade. Você sabia de que tem soluções. profissionais hoje, principalmente profissionais liberais, até mais, que usam muito o direct do Instagram como Sim. ferramenta principal de comunicação? Total, total. Hoje assim, hoje a gente está Cara. rodeado de soluções hoje, assim. Eu costumo desafiar assim, ó. Você tem um sistema, minimamente hoje, uma empresa, vamos supor assim, uma empresa um microempreendedor, né? Um microempreendedor que tem ali um sistema que ele, um Conta Azul da vida, um ME, né? Algum sistema de gestão que ele tem ali. Estou pegando esses dois, mas existem dezenas de ótimas ferramentas aí disponíveis no mercado, onde você processa ali os seus pagamentos, as suas notas fiscais de entrada, as suas notas de saída que você envia para os seus clientes, seja de serviço, seja de produto. Você tem ali um WhatsApp corporativo, você consegue automatizar ali com um bot. Você tem uma rede social, você tem um site onde você tem ali um Google Analytics, né? Uma solução do Google onde você consegue puxar as informações de quem acessa o seu site. Você já tem aí uma bela de uma fonte de dados para você fazer um trabalho de inteligência analítica, para você saber quem é seu melhor cliente, para quem que você deve centrar sua força de venda, quais são os seus colaboradores que geram mais rentabilidade para o seu negócio, quais são suas filiais que trazem mais retorno para o negócio, enfim. Hoje eu assim, pincelei aqui com duas ou três soluções, você pode ter aí uma infinidade de dados que você pode automatizar, de soluções ali que você pode estar digitalizando e gerando competitividade. E isso aqui serve para uma empresa pequena, serve para uma empresa grande. Eu visito empresas, né, hoje mesmo eu visitei uma empresa de 2.000 colaboradores. Ele tem ali um RP, nunca tinha passado por um processo de inteligência analítica, né, assim, a contento mesmo, né, uma empresa que olhasse, né, para os dados, né, dos bancos de dados e fizesse uma análise mais a fundo. Então, tem muita gente que está flertando, né, agora com isso, né? Então, Empresa grande, né? empresas grandes, né? Empresas grandes, 2.000 colaboradores que nunca olhou para dados de uma forma estratégica. Então, e ao mesmo tempo eu tenho empresas, eu tenho clientes com 50, 60 colaboradores, empresas menores, mas que tem ali um gestor que tem um planejamento estratégico, ele quer automatizar os KPIs ali, os indicadores de gestão chaves, né, ali do negócio, onde ele quer automatizar com a solução analítica. Então, isso não tem assim, o perfil de cliente ideal não tem um nicho assim, muito específico, ele é bem pulverizado. Você concorda que hoje ainda muitas empresas no Brasil, né, principalmente as pequenas empresas, as pequenos empreendedores, ainda estão fora desse universo da tecnologia? Concorda com isso? Que ainda tem muito mercado ainda para as empresas se inserirem nessas ferramentas de chatbot, de automação? Sim, assim, eu tenho percebido uma busca acelerada.
Mas o que eu tenho percebido, principalmente de um ano para cá, né? Um ano e pouco para cá, com o advento aí do ChatGPT, tem muita gente muita gente me procura, né, constantemente falando, Félix, quero implementar aqui na minha empresa inteligência artificial, me ajude. Eu falo, tá. Aí quando eu faço 2, 3 perguntas, ele ainda está engatinhando com o RP, com o sistema de gestão dele, nunca implementou um BI, ou se implementou, ele criou um dashboard e aquela aplicação ali, ela não é alimentada, você não tem ali, né, realmente ali um processo como manda o figurino, né, seguindo ali as melhores práticas e que já quer pular para a inteligência artificial. Então eu costumo dizer que você assim ainda não tem uma vestimenta básica, você já quer vestir um chapéu. Então isso é o que tem acontecido. Não está com a casa arrumada. Não está com a casa arrumada e você já quer implementar a inteligência artificial. Então, assim, usar o ChatGPT é uma coisa, implementar a inteligência artificial para você realmente gerar competitividade para o seu negócio requer algumas etapas que você precisa estar com a casa organizada para poder fluir. Então, eu tenho percebido que tem muita empresa querendo pular etapas. E é aí que mora o perigo, é aí que está. Porque para você pular essa etapa, você se frustrar e depois ter que voltar atrás, você vai acabar tendo, né, um dispêndio de energia dobrado, né, um dispêndio de energia grande, e que é perfeitamente evitável. Então, assim, respondendo assim a sua pergunta de forma objetiva, dá para você perceber uma sensibilização maior nos últimos anos, mas ainda tem um campo muito vasto, né? Ainda tem muita gente que ainda vê tecnologia como custo, não vê como investimento. E quando você vira essa chave, a diferença que faz... Eu vi negócios crescerem muito grandes. Assim, eu costumo dizer que nos clientes que a gente atende, todo mundo cresce. A empresa e os colaboradores que vão ali no processo. Então, é analista que vira gerente, é gerente que vira diretor, é diretor que passa a assumir outras unidades de negócio. Quando você vê tecnologia, né, e dados principalmente como uma mola mestra desse crescimento. E você vê que a tecnologia, ela chegou para trabalhar a favor do negócio e não contra, né? Chega para ajudar, né? Agora, falando de análise de dados, né, de BI, de analytics e tal, quais seriam os 3 grandes benefícios para uma empresa, né, adotar, né, e implantar um bom serviço, né, uma boa prática de BI, de análise de dados? Você precisa dizer assim, não, isso aqui são as 3, eu diria que no meu poder de convencimento comercial, essas são as 3 principais vantagens hoje para uma empresa. A primeira coisa é que vai acelerar o processo de tomada de decisão. Então, aquela máxima, né, de você está ali numa reunião de gestores e aquela coisa, na próxima reunião me traga aquela informação. Quando você já venceu essa etapa, quando você tem ali uma inteligência analítica implementada na empresa, não tem me traga essa informação na próxima reunião. A reunião vai estar ali. Então, a reunião ela não se começa com vamos definir o que a gente quer analisar. A reunião ela começa, olha, é isso aqui, ó. O número tá ruim ou tá bom? A gente melhorou ou a gente piorou? A gente cresceu ou a gente decresceu? Certo? Perfeito. Então, você acelera o processo de tomada de decisão. Então, esse é o primeiro grande benefício que você gera. Depois disso, vem a melhoria de performance. Então, os colaboradores, isso de uma forma geral, hoje existe aí o Gartner, né, que tem 2 institutos que são bem respeitados no segmento de tecnologia e que para dados eles têm estudos bem específicos que eu recomendo, né? Então, tem o Gartner e você tem o IDC, né, que são 2 organismos, né, 2 instituições aí mundialmente renomadas, né? Então, estima-se que a eficiência de uma empresa que tem uma expressão aí, né, que o povo gosta, né, da expressão em inglês, data-driven, né, ou seja, orientada a dados. Então, uma organização que ela é orientada a dados, ela tem uma eficiência 20% maior. Perfeito. Então imagine o seguinte, que um departamento que opera com 10 analistas, minimamente você vai conseguir operar e ter a mesma entrega com 20% a menos, ou seja, com 8. Então, você reduzir 20%, não é de redução de quadro, mas é de redução de eficiência. Porque na prática o que a gente não vê redução de headcount, a gente não vê demissão, muito pelo contrário, a gente vê admissões. Por quê? Porque a empresa fala, eu não preciso ter 10 pessoas para ter essa entrega, eu preciso minimamente de 8, e 20% é a média, tá? Eu já vi casos aí de redução, muito, né, de melhorias de performance 40%, 50%, 70%, eu já vi isso acontecer. Então, o que na prática acontece é o seguinte, não é que eu não precise mais desses minimamente 20% analistas, não,
esses 20% aqui, eles vão fazer outra atividade que a gente nem sabia que a gente tinha que fazer. Então, é um ganho de eficiência muito grande. Então, esse seria aí o segundo benefício, tá? E o terceiro é melhoria de vendas. Você conhece melhor seu cliente, você conhece melhor seu produto e você vende de 10% a 20% a mais. Perfeito. Também dados do Gartner e do IDC. Então, são 3 benefícios. Você decide mais rápido, você é mais eficiente Eficiência e você vende mais. Vendas. Né? E aí tem outros benefícios que vêm a reboque, né? Então, quando você melhora a eficiência, você contrata melhor, né? Você reduz custo, né? Você não precisa... enfim, é um benefício em cadeia aí que se gera. E assim, se você pudesse passar para a gente, assim, existe um perfil ideal de uma empresa para começar a implementar, por exemplo, esse serviço? Tipo assim, olha, a empresa tem que ter no mínimo X tamanho, X colaboradores, faturando X, ou não? Esse exemplo que a gente falava ainda há pouco aqui, ó, quem tem um site com o Google Analytics implementado, com um sistema um RP, um sistema de gestão, que você emite nota, você já consegue implementar uma inteligência analítica disso. Então, se você tem o dado, show de bola, você já consegue começar. Lógico, que quanto maior, por exemplo, hoje os nossos maiores clientes hoje são do segmento varejista e do segmento de saúde, né? Então, a empresa de serviços também, empresa de serviços de engenharia, construção, indústria, né? São grandes consumidores, né, Puxa, imagina de serviços. consome muito. Consome bastante, né? A parte de produção. Então, você tem aí indicadores de gestão que, quando você automatiza a medição desses indicadores, né, e a conferência desses indicadores com painéis analíticos, você ganha muito em performance e isso se traduz. E a gente acaba, né, investindo um pouco mais do nosso tempo e energia nesses grandes contratantes. Mas hoje, aí é uma estratégia da nossa empresa. Assim, a gente acabou se posicionando nesses 2 segmentos, né? Esses 3 segmentos. Comércio e serviços, né? Grandes varejistas e saúde são os segmentos aí que a gente atua bem. Mas, assim, tem colegas aí, outras empresas que atuam, né, com mercados menores. E o que a gente tem observado hoje é uma cocriação, né? Ou seja, tem vários negócios aí surgindo já nichados. Então, por exemplo, na sua área mesmo, na área de marketing, na área de comunicação, tem muitas soluções já voltadas para o mercado de comunicação. E aí você, né? E aí você consegue ter outros players. Mas, assim, minimamente, se você tem um dado e você tem um banco e você tem um processo, você já está apto a iniciar um processo de inteligência de dados. Massa, velho. Massa. Cara, interessante, né? Porque eu acho que falta um pouco de cultura, né? De aculturar ainda as empresas sobre a importância disso, né? Como você falou, com dados na mão você consegue tomar uma decisão mais assertiva, né? Eu acho que Sem dúvida. isso é fantástico, né, irmão? Sem... Cara, aí assim, aí beleza, estamos falando aqui de foco, estamos falando de tecnologia, de tendências. Olhando um pouco mais para o futuro, né? O que é que você pode trazer para a gente como, na sua visão, Certo. o que é que você acha que daqui a alguns anos vai ser aí uma grande tendência nesse mercado? Ó, Você consegue vislumbrar alguma coisa? Não, tem vários estudos aí que hoje, a bola da vez hoje é a inteligência artificial. Inteligência artificial. Vou ter ali Agora é a aplicabilidade dela para... Exato, aplicabilidade. Então, né, esse boom, essa hype, né, da inteligência artificial está demandando projetos de estruturação, de saneamento de bases, né, de uma série de situações. Então, hoje, por exemplo, alguns trabalhos mais braçais e operacionais estão sendo muito demandados, né? E aí eu estou falando do segmento de tecnologia, né? Por exemplo, a área de saneamento de base, a área de segurança da informação, porque a informação ela está tão disponível, né? E aí você acaba, a alta gestão da organização acaba demandando mais dessas áreas, né? Das áreas da operação em si, por conta da disponibilidade da informação. Então, você tem hoje uma tendência por automatização de processos. Então, hoje, assim, a dica que eu dou aí, até para quem está querendo entrar nessa área, empreender nesse segmento, eu falo, ó, escolhe alguns segmentos que você conhece bem, né, e identifica quais são as necessidades de automatização de tarefas nesse segmento e vai para essa área de inteligência artificial para automatização de processos, por exemplo. É uma área que... Atendimento, né? E você tem aí o bot, né? Os bots de WhatsApp como um ícone desse segmento, mas isso é uma área muito, muito forte, assim, uma área de automatização, né? Os famosos
né? RPAs, né? RPAs, Que é automatização, né? Robotização de processos, né? Perfeito. A gente trouxe um convidado aqui, Isaías Pertrelli. Ele é fundador, né, e CEO da Blue, que é um plano de saúde. E plano de saúde, cara, é um segmento, você conhece um pouco, a gente vai adentrar um pouco, né, na UDOC daqui a pouco. Plano de saúde é um troço que não é tão simples de se empreender, né, de se tocar. Só que esses caras conseguiram uma proeza utilizando a inteligência artificial, Sim. onde eles conseguiram, cara, automatizar todo o processo, Félix, de análise de guias de clínicas, de pacientes. Então, por exemplo, a gente tem uma grande operadora que a gente chama das incumbentes, né, das gigantes. Então, uma Unimed, por exemplo. A Unimed tem 80 mil colaboradores. Desses 80 mil colaboradores, cerca de 20 mil, 25 mil, ou seja, 20, 30%, são pessoas que estão ali focadas em fazer análise de fichas médicas para poder confirmar e tudo mais. Foi o Fazer o famoso cara crachado. Exatamente. Já foi esse procedimento, foi feito mesmo e tal, como é que é, cadê o carimbo, tá certinho? O médico que requisitou é o que carimbou, não é, tá dando divergência, glosa. Cara, eles criaram, eles automatizaram. Você sabe, hoje eles estão chegando a 80 mil vidas, né? Já chegaram a 80 mil vidas, a Blue. E eu fiz uma pergunta para ele, vem cá, cara, mas quantas pessoas que você tem na equipe de análise de documentação e tal? Ele falou, cara, são 5 pessoas. Olha aí. 5 pessoas. Porque o resto do trabalho a gente automatizou tudo e a gente colocou inteligência artificial para trabalhar a nosso favor. Perfeito. Fantástico. Esse é o caminho. Eficiência e tudo mais. Quer dizer, uma operadora com 80 mil vidas que tem 200 colaboradores. Olha aí, tá vendo? Esse é o caminho, né? Você é robotizar processos, né? Então essa é uma tendência. E assim, isso é um oceano azul, Albert, porque Ainda tem oportunidade? tem muita oportunidade, porque assim, esse caso aí da Blue, né? Eles entenderam, né? Qual era a tendência, né? Automatizaram esse processo e a gente está falando de um segmento. Isso, de um segmento. Um segmento, né? Então, perceba, por exemplo, o que pode ser feito em outros segmentos com essa mesma tese, essa mesma estratégia aplicada a outros segmentos, né? Exato. Então, assim, hoje a gente está vivendo a era, né, da automatização, né, dos processos. Então, é a hype do momento, com inteligência artificial. Alguns anos atrás, quando surgiu o Uber e Airbnb, a maioria das startups, das soluções inovadoras, né, com possibilidades de ganho de escala, né, a gente usava muito naquela época ali, eu estou falando de 2015, 14, 15, era a uberização, né? Então vamos uberizar, né? Agora é automatizar, né? Então a gente vai se adaptando a essas tendências que hoje a palavra-chave é essa, né? Automatização com o uso de inteligência artificial. Hoje você já vê grandes negócios que estão surgindo que o propósito é virar um hub mesmo de solução para poder ligar as pontas, né? Sem dúvida, tem tido bastante. Cara, isso é muito legal, irmão. E assim, isso aí eu acho que para mim é futuro, cara. Não é futuro não, já é presente, né? Agora, vamos falar agora, irmão, desse desafio de vocês aí, né, do novo negócio da UDOC, que não é tão novo assim. Sim, já tem, é mais recente, né? É mais recente, né? Mas como é que vocês, né, você com a Falcon atuando ali na tecnologia, no segmento, como é que vocês viram a oportunidade com a UDOC? Aí você vai contar um pouco, né, o que é que vocês fazem, mas como e quando vocês viraram essa chave de oportunidade para esse novo business de vocês? Não, lá em 2017, a gente começou muito por força de demandas dos nossos clientes da Falcon, né, os clientes de dados, né, de projetos de dados, demandando também que a gente atendesse e ofertasse outras soluções. Primeiro que assim, chegou um momento, quando a gente atingiu aquele ponto de equilíbrio, né, o famoso ponto de equilíbrio com a Falcon, e a gente já tinha basicamente atendido a maior parte das empresas do segmento de varejo de saúde que precisavam implementar, né, o seu BI. Então a gente fez esses projetos, né, nesse segmento a gente atendeu os principais players aqui da região e a gente teve que tomar uma decisão. Ou a gente absorvia e incluía no nosso portfólio outras soluções, outros serviços, outras linhas de serviço,
ou a gente crescia geograficamente. A gente até ensaiou, né, a gente teve uma operação fora da Bahia em um dado momento, acabou não dando certo, a gente recuou. E a gente, em 2016 para 2017, a gente começou a se aventurar como software house, também desenvolvendo soluções. No início, né, para clientes que a gente atendia já com as soluções de dados, e depois a gente acabou se aventurando também para alguns projetos de inovação. Um desses projetos foi o que hoje é o DOC, né? Então a gente fez ali um projeto. Telemedicina ainda não era lei, ainda não era oportunidade, ainda não era, né, permitido se realizar, né, pandemia, né? o médico, né, o médico realizar uma telemedicina junto, né, diretamente para o paciente ainda não era, né, foi com a pandemia. A gente sabe que isso, o lobby Né, isso foi exato, e foi uma necessidade também, né, de saúde pública ali por conta do lockdown. Aham. Né? E aí esse processo surgiu. Mas a gente começou com o projeto da UDOC, né? Ele foi um projeto incubado na FAO com outros players, né? Outros sócios da área de saúde, inclusive. A gente incubou isso, né? Esse projeto, e com a pandemia a gente viu a oportunidade. Né? Com a pandemia a gente viu ali os nossos contratos de dados, né? Alguns clientes, né, pedindo para a gente pausar, enfim, foi toda aquela história que a gente já viveu. A gente teve, né, né, uma pausa grande de projetos que a gente tinha naquele momento. E aí, um dos projetos que a gente tinha no nosso laboratório era o DOC, e a gente decidiu startar esse processo. Aí a gente fez um spin-off, né? Esse projeto virou uma empresa à parte, não tem vínculo com a Falcon, nasceu dentro da Falcon, mas é uma empresa à parte, né? E aí é uma health tech que os sócios da Falcon têm uma participação, né, nesse negócio. E aí a gente já fez aí 2 rodadas de investimento e estamos caminhando aí para uma próxima rodada aí, né? Ou para uma parceria sólida aí. Tem alguns players aí que a gente está avaliando. Mas a Audoc, a gente começou lá atrás olhando para a principal dor do mercado, que era aproximar e facilitar a comunicação médico-paciente. Mas no decorrer dessa jornada, a gente encontrou outras dores. Então, a gente percebeu que facilitar essa comunicação não era a principal dor, mas principalmente gerar novas receitas para o médico e para os profissionais de saúde, para clínicas e consultórios, tinha aí uma lacuna de oportunidade que hoje é o que o DOC faz. Então, hoje o DOC ela é uma solução que tem um consultório digital dentro da plataforma, que é ofertado, e o principal mote hoje da plataforma é o agendamento online, o agendamento digital. Então, hoje a UDOC é uma solução de agendamento inteligente, onde a gente permite que as clínicas, os hospitais, os consultórios, os profissionais consigam captar pacientes através da nossa plataforma. Ou seja, vocês estão ajudando numa dor, né? Uma profissional liberal, por exemplo, que não tem uma secretária, ela pode ter o serviço de vocês ali com agendamento, onde o paciente pode chegar lá, agendar, escolher seu horário que está disponível. E tudo Exatamente, mais. a jornada toda é feita, né? Então, Legal. tem lá o doc.digital, / o nome do profissional ou o nome da clínica, é um marketplace nosso, esse domínio doc.digital é nosso. Então, a gente cria o marketplace, né? A gente cria um ponto de venda, vamos dizer assim, digital para esse profissional, para essa clínica, onde ele pode ali ofertar o seu portfólio, né, de atendimento. Então, eu atendo para esses procedimentos, para essas especialidades, eu atendo para esses convênios, nesses horários, enfim, é ofertado ali um portfólio e ele pode... configura tudo, né? Ele configura tudo e ele atrai o paciente, ele pode atrair o paciente para um procedimento presencial ou para um procedimento, né, via teleatendimento. E tudo isso é processado dentro da plataforma. Então, é uma ferramenta de telesaúde, mas que a proposta de valor ela é justamente aumentar a receita, né, através da prospecção e da captação de novos pacientes. Então, tem alguns serviços aí também, né, correlatos aí que a gente oferta também, mas a principal proposta de valor é essa, da UDOC. Não, Márcio, quando você fala a palavra-chave que é aumentar a receita, né? Quando você fala isso, é o que o empreendedor na outra ponta quer ouvir, né? Exatamente. Vai me ajudar a aumentar meu faturamento? Pô, mais ou menos por aí. Exatamente. Então, tem tido bem, a gente atende aí grandes players aí Quantos do profissionais já segmento. estão cadastrados lá dentro? São 1.200 profissionais cadastrados, são quase 40 mil vidas, né? Quase 40 mil pacientes. Quando você fala vida, são pessoas que baixaram... Que tem cadastro na plataforma. Que tem cadastro na plataforma. Hoje tem o aplicativo também, mas hoje o aplicativo ele hoje está fechado. A solução ela é web, né? Então
essas vidas elas estão cadastradas ali na plataforma e aí os profissionais, as clínicas podem ofertar para o público externo ou para esse público interno de quem está cadastrado na plataforma. E dessa forma, né, aumentar. Então, assim, você fala, poxa, 40 mil é uma base pequena, porque a gente fomenta essa relação peer-to-peer, né? Então, assim, o médico ele pode ofertar para o público dele, gerar esse agendamento e boa parte do fluxo de movimentação está lá no sistema dele, no sistema, né, no prontuário dele. Então, se a gente for ver aí quanto que se movimenta muito mais, né? Talvez algumas múltiplas vezes esse número aí que a gente tem cadastrado, porque ele atrai o paciente se cadastra na plataforma dele. Maravilha, maravilha. E você vê, né, cara, um negócio que chegou para vocês como um produto que vocês desenvolveram internamente e que acabaram virando sócio do negócio também, né? Exatamente. Hoje a atuação desse produto está hoje focado na Bahia ou já está... Não, a base nacional. Nacional. Base nacional. A gente tem clientes no Brasil todo. O DOC ganhou o Brasil aí, tá crescendo bem. A maior parte está centrada aqui na região metropolitana, né, no interior do estado da Bahia, mas tem uma base hoje já pulverizada aí, principalmente no Nordeste, né, em alguns estados do Sudeste também. Mas está crescendo. Tem parceiros de canal também? Tem parceiros, né? Quem tiver interesse aí em fazer parceria com o DOC também está à disposição. Eu não estou diretamente, né, no dia a dia do negócio, mas a gente tem um time. Hoje você tem um time executivo? Tem um time executivo, né? Tem uma sócia que é a Fabiana Lebran, que hoje, né, você conheceu. Sim. A Fabiana que toca hoje o dia a dia junto com o time que a gente formou aí nesses 4 anos aí, quase 5 anos aí de UDOC. Top, irmão. E assim, eu acompanho, né? Já acompanhei desde o início do negócio, né? Toda a mudança, né? As pivotadas também que foram dadas de lá para cá, né? Eu acho que isso é importante também do mercado de negócio. Mas falando especificamente do mercado de saúde, você ainda enxerga boas oportunidades aí para o DOC, para novos produtos, falando de tecnologia especificamente? Tem bastante. Esse mercado ele é muito grande, né? É um mercado muito pulverizado, né? Então, assim, você não tem... Quando você trata, assim, os grandes players, né? Você tem grandes fornecedores de tecnologia, né? Para as grandes redes, mas quando você vai ali do meio para baixo, né, você tem uma pulverização muito grande de soluções. Aí eu não estou falando só do sistema de prontuário e os sistemas de gestão, né, eu estou falando de outras soluções também. E é um mercado muito grande, né? É um mercado muito grande. Os profissionais de saúde, né? Então, assim, hoje a gente está vivendo, aí falando, né, da principal especialidade que a nossa plataforma, o DOC, atende, que é a medicina. A gente está vivendo um boom aí, né, de um crescimento, né, do número de médicos, a quantidade de universidades que ofertam, né, os cursos de medicina aí cresceu bastante e com esse crescimento surgem os desafios, né? Então tem uma série de situações aí que eu não sou especialista, né, Aí vamos deixar para no setor, né, tem especialistas aí, mas oportunidades tem muitas. Muita coisa, né, irmão? Cara, e você vê, né? Você já me conhece, eu estou nesse mercado de saúde já há alguns bons anos também, conheço um pouco, em modéstia à parte, esse mercado, um pouco desse mercado, e vejo que de fato é um mercado que tem muita carência, né, de soluções, de tecnologia. Na semana passada eu tive uma conversa com, né, um empresário do setor e ele falando para mim, né, confidenciando, né, falando assim, cara, esse ano a gente está investindo muito em novas tecnologias e apostando muito na tecnologia como fator alavancador de novas receitas para o nosso negócio. Entendendo. Aí você vê a mudança de mentalidade dos caras, já não tendo mais o que você falou de visão de ver a tecnologia como custo, mas não, de ver a tecnologia já a partir de agora como algo que pode aumentar ou incrementar o faturamento do negócio deles. E isso é bacana, cara. E hoje tudo é tecnologia, né, Félix? Essa virada de chave aí é fundamental. É fundamental. Cara, e eu acho que essa coisa principalmente é o que você falou, inteligência artificial é a bola da vez. Sim. Todo empresário hoje pensa de que forma a IA, a inteligência artificial, pode ajudar o negócio dele. Eu acho que a grande maioria hoje já pensa nisso. Então isso aí já é algo que os caras já estão mudando a mentalidade. E aí, assim, você perguntar assim para mim qual o conselho que eu dou dentro desse contexto, façam um dever de casa antes. Né? Não se aventurem no uso da inteligência artificial
na implementação de soluções de automatização sem você saber exatamente como isso vai afetar o seu negócio, sem fazer o dever de casa de estruturação, né, de saneamento de bases. Tem todo um dever de casa aí que é importante, que tenha alguém olhando, né, esses desafios aí junto ao empresário para ele não se frustrar. Senão é aquela história, né? O cara às vezes não faz o dever de casa, como você falou, não faz o dever de casa, o cara não está preparado, e de fato ele vai ter a frustração, né, cara? Exatamente, exatamente. Buscar as melhores práticas, conhecer o que funcionou em outros segmentos, né? E se ele não tiver referência no próprio setor, né, de empresas do segmento dele, buscar referência em setores, né, que se assemelham de alguma forma. Então, isso é fundamental para não se frustrar, porque o que eu vejo bastante de empresários executivos que até tem essa virada de chave, né, para a tecnologia, né, para enxergar a tecnologia como realmente fazer esse dever de casa, né? como uma solução de melhoria de competitividade, acaba se frustrando muito quando não tem essa visão, né? Quando não faz o dever de casa, né? Quando não se mune das informações devidas, né? Então, é importante estar bem assessorado, tá? Perfeito. Uma outra coisa aqui, amigo, esse cenário aqui de Salvador, né? Onde a gente está inserido hoje e tal. Como é que você enxerga o cenário de tecnologia hoje aqui em Salvador? Você fala em termos de oferta. De oferta, demanda, procura, oferta e demanda. O que é que você enxerga hoje, assim, o mercado de Salvador? Está saturado? Tem oportunidade? Tem bastante oportunidade, assim, o que eu tenho visto, assim, quem tem hoje uma boa reputação e um time qualificado com boa experiência hoje não tem ociosidade, né? E falando de empresas de prestação de serviço. Os profissionais que estão, os mais bem capacitados, né, que, né, realmente ali investiram na carreira, investem em conhecimento e fazem um trabalho de qualidade, né, deixam uma marca, né, por onde passa, esses caras estão, né, super bem requisitados. Então, não ficam parados. Não ficam parados, né? Então, assim, a gente está num momento aí de crescimento, né? Então, assim, a pandemia acabou segurando um pouco o crescimento que a gente vinha tendo antes, né? Pós-pandemia, a gente retomou esse crescimento, né? 23, né? A gente teve um crescimento bacana, 24 também, a gente está seguindo a mesma linha. E hoje, assim, eu não encontro o profissional 100% pronto para começar. Então, eu contrato profissionais hoje para formar, né? Então, eu contrato, né, com uma experiência mais próxima do que a gente vai precisar para ele desempenhar ali o trabalho dele, a gente forma, e essa formação ela varia um pouco, né? Então, pode variar em semanas ou meses, dependendo do nível de senioridade ali do profissional. Perfeito. E assim, não tem gente, não tem ninguém hoje profissional bom, né? Sem boas oportunidades hoje não, irmão. Não tem. Eu te digo que assim, o mercado de Salvador hoje, eu diria assim, se você conversar com colegas aí do setor, né, do nosso setor de tecnologia, a principal reclamação é gente qualificada. Essa é a principal dificuldade. E aí perpassa por algumas questões que a gente precisa ver, né? Os cursos, eles precisam estar preparados para o que o mercado está demandando. Então, tem um desafio aí, a academia ela precisa se ajustar também, né? Então, tanto que o que a gente acabou visualizando aí, né, nos últimos anos foi um surgimento de novos players, né? Players de capacitação, né? Universidades online, né? Plataformas digitais de formação, Focar ganhando na tecnologia. Exato, ganhando espaço, né? E deixando outras escolas mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Deixando elas em segundo plano. Então, isso tem acontecido bastante. Isso é verdade. A gente vê aí alguns cases bem legais nesse sentido de educação aí, né? Exatamente, né? As famosas edtechs, né? As edtechs cresceram bastante, né? As startups de educação. É demais. Irmão, o que é que vocês estão trazendo de novidades aí para o mercado? Tem coisa nova que está para lançar? Como é que Tem coisa nova. Assim, a gente se dedicou nesses 12 anos aí de Falcon, né? Como eu te falei, a gente cresceu aí em alguns segmentos, né? E principalmente aí no segmento de varejo, saúde, como a gente comentou aqui. E, pasmem, né? Nos últimos anos a gente foi fazer um estudo sobre engajamento com os projetos entregues, né? Então, e a gente chegou a um número assim que é um pouco assustador,
Que é assim, 80% dos usuários de BI, das aplicações de BI, faziam usos sazonais das suas aplicações, ou seja, não faziam usos recorrentes. Caramba. Então, isso mostrou o quê? Mostrou a ociosidade, né, das aplicações. Então, o que a gente, né, começou a se debruçar? A gente começou a se debruçar sobre a necessidade de direcionar, né, as análises para o dia a dia, né, de fato, para aquilo que aqueles insights eles precisam, né, ocorrer. Então, hoje a gente está indo muito mais numa linha de engajamento com dados. Então, a gente tem uma solução. Quem entrar no nosso site vai ver lá o Report Dev, que é uma ferramenta de geração de relatórios, e a gente está treinando algumas inteligências artificiais aí dentro desse gerador de relatórios, né? E a gente já está testando em alguns clientes, tá funcionando bem essa solução de engajamento. E aí, com isso, tem outros projetos aí no forno aí que, com oportunidade aí, a gente, Já tá no no próximo roadmap. bate-papo, está no roadmap aí, já tá planejado aí para a gente fazer alguns lançamentos, aí, algumas releases específicas. Então, hoje, o que a gente está focado, Herbert? Assim, a gente está muito mais focado em fazer com que a informação que está disponível nos painéis, de fato, sejam utilizadas e gerem resultado. Então, a gente entende que existe espaço para trazer aquela estatística ali que eu trouxe, né, do Gartner, dos 20% de melhoria de eficiência. Esse número ele pode ser muito mais né, calibrado. Então, empresas que têm usuários engajados, esse número ele é altíssimo. Né? E empresas do mesmo setor. Você tem ali empresa de um mesmo segmento, você tem um pool de usuários engajados, você reduz venda, né? Você reduz custo, você aumenta a venda, você melhora a eficiência. E outras empresas que não têm usuários tão engajados, né? Que não fazem com que essas aplicações gerem insights para o negócio, você não tem esse mesmo retorno. Então, hoje a gente está muito focado e a gente está se debruçando sobre esse pós-analytics, né? Top. Então, isso é algo que a gente está bem antenado aí, né? Em breve vai ter novidade aí. Top, irmão. Cara, você vê, o papo fluiu rapidão, já temos 1 hora de papo aqui, Olha aí, já tá vendo? matamos o papo. Irmão, a gente faz uma pergunta bacana para todos os convidados aqui. Qual é a marca que Félix quer deixar nesse mundo, meu irmão? Cara, assim, ó, eu sou um self-made man, né? Ou seja, eu não tive eu não recebi herança, né? Tudo que eu conquistei foi fruto do meu trabalho, né? Fruto do meu suor. Entrei na faculdade, fiz carreira enquanto consultor. Quando fiz ali um mini pé de meia, investi tudo que tinha para criar um negócio, me juntei a sócios e a gente construiu uma empresa que já está indo aí para 12 anos, a gente completa agora em outubro, 12 anos, né, que a gente está formalmente aí ativo no mercado. E a marca que eu quero deixar é de que qualquer um pode empreender e gerar oportunidades, né? Então, assim, maior orgulho que eu tenho assim desses 12 anos é de ter formado, né, profissionais de dados, ter formado analistas de dados hoje aí para o mercado, para estar gerando essa competitividade para o nosso estado, para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso país. Então, a marca que eu quero deixar é de um consultor que se arriscou a empreender, né, e que fez desse negócio algo que mudou a vida de pessoas, seja de clientes, seja de pessoas que passaram pela nossa empresa. Então, essa marca eu quero deixar, de que empreender é possível, né, é necessário, porque um país ele só cresce com atividade empresarial ativa. Então, eu acho que não tem um V, não tem um tino para empreendedorismo. Eu acho que alguma coisa, né, a atividade empreendedora ela tem potencial, né, de crescimento, né, de se aquecer cada vez mais. Então, essa marca aí, né? Não é à toa que a gente tem essa relação aí, né, bacana que a gente tem aí. Você conheceu a Falcon já lá no início, né? Então, esse tempo aí que a gente se conhece é fruto das nossas rodas de empreendedorismo aí que a gente participa junto. Então, essa marca eu quero deixar, meu amigo, para você aí, para a sua audiência. Irmão, top. Onde é que a galera te acha nas redes sociais? Meu Instagram é Muniz Félix, arroba Muniz Félix, né? Tem o arroba FalconTech também, que é a nossa rede social aí da Falcon, né? E o falconconq.com.br, aí quem tiver interesse em conhecer a nossa empresa. O doc.com.br, né, também. O Doc com K, né? O doc com K, o dok.com.br é o nosso site. E a gente está aí à disposição. Irmão, tamo junto, viu? Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Top, irmão.
Galera, para vocês que ficaram até aqui nesse episódio, vocês desfrutaram aí de um bate-papo bacana, muito conhecimento. Falei que você é um cara que, porra, conhece demais tecnologia e é um cara que é meu, eu vou dizer que é um meu consultor também. Sempre quando eu tô com alguma dúvida ali, sempre pego o telefone, ligo para Tamo ele. junto, tamo junto. E o cara que tá sempre me auxiliando, me dando dicas, ideias. Então, um cara que é um parceiraço mesmo. Tenho muita gratidão aí pela amizade, viu, irmão? Galera, assim, e vocês que estão aqui acompanhando o episódio, se não está inscrito no canal, a gente viu uma estatística que tem, né, uma quantidade considerável de pessoas que assistem o episódio que ainda não está inscrito no canal. Então, se inscreve no nosso canal, toda segunda-feira, 19 horas, a gente está aqui trazendo um conteúdo novo para vocês. Então, se inscreve no canal, curte os episódios, compartilha. Então, muito importante que vocês, né, deem essa moral aqui para o nosso canal, comentam também os episódios, encaminha aí os episódios aí para os seus amigos. Então, isso é muito importante. Então, a gente também está no Spotify. Então, você que está treinando, está na academia, está correndo, está fazendo sua atividade física, se inscreve lá no Spotify, Marca de Valor Talks. Todos os nossos episódios estão lá também em áudio, então assiste lá, que a gente sabe que tem pessoas que não assistem pelo YouTube, mas Spotify a gente está lá também. Então é isso, estamos no Instagram também, Marca de Valor Talks. Segue a gente no Instagram também, toda semana a gente está soltando corte dos episódios, então tem muito conteúdo legal lá para vocês, tá? Então é isso, esse episódio de hoje a gente chega ao final. Muito obrigado pela participação e até a próxima semana. Tchau!